Boa noite, chamas gêmeas. Quanta gente linda na minha frente. Quanta gente que num sábado à noite escolhe a melhor parte. Sexta, né? Eu estou me antecipando. Já estou lá no sábado. É a aceleração que está acontecendo para que você interprete o seu processo ascensional como a grande prioridade da sua vida. É a aceleração que está acontecendo para que você ressignifique todo o seu conceito sobre Deus, sobre religiões, sobre a própria conexão que você vive. É a aceleração que está acontecendo para que você entenda um pouco mais sobre a sua imortalidade e de que você está aqui vencendo um ciclo na sua alma, onde você dá sua alma, onde você tem a oportunidade de ascensionar. Não é mais sobre conquistas materiais. Não é mais sobre grandes projetos, ainda que eles façam parte do movimento que a sua alma quer fazer através de você, dessa persona. Nesse momento, a desidentificação com essa persona e com esse ego, e mais do que isso, incorporar o senso de liberar-se dessa exagerada autoimportância que os humanos atribuem a si mesmos, desrespeitando a natureza, desrespeitando quem veio antes, desrespeitando as árvores, por exemplo, que trazem uma vida muito mais longa do que a nossa, uma história muito mais longa do que a nossa. Nós estamos, neste exato momento, saindo de uma infantilidade e uma adolescência espiritual para quem traz em sua configuração de alma vivenciar uma experiência de conhecer a sua polaridade oposta. Você está sentindo as frequências energéticas da consciência crística. Porque, ao contrário do que as religiões materialistas, porque o núcleo das religiões é matéria, é aterramento. Ao contrário do que se difundiu, Jesus, ele não trazia uma visão sobre o que ele fez, dos milagres que ele fez, como não sendo literais. Sim, Jesus trazia a literalidade do milagre. Portanto, quando ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e olhar para aquele monte e falar, sai daí e vai para colar, isso aconteceria, é real. Só que o excesso de aterramento e o discurso apegado à matéria que nos foi contado nos tirou do nosso poder. E fomos aos poucos tendo as hélices energéticas que trazem as frequências do milagre sendo desativadas, até que fomos virando um corpo absolutamente falível, adoecido, inflamado, distantes do amor, criando conjunturas amorosas, apegadas, onde um quer arrancar um pedaço do outro para validar
ainda o seu senso de autoimportância, ou mesmo a sua carência, que também traz um senso de autoimportância distanciado da sua essência. Todo esse conceito criado de apego é para nos roubar de nós mesmos. E neste exato momento desta jornada, o nosso discurso também está sendo acelerado. Portanto, a gente não vai, talvez, tratar aquelas questões que todos ficam nos buscando para falar, porque, infelizmente, o feminino divino demora muito tempo para sair do apego afetivo, romântico, apegado, distorcido, com relação à figura do masculino. Esta jornada é uma jornada de incorporação da frequência divina masculina, onde você vai ficar, se você se abrir, eu sei que você está se abrindo, são 101 pessoas numa sexta-feira à noite, às 22h19, buscando a expansão da sua consciência, buscando entender o seu percurso, buscando alinhar o seu interior. E hoje, neste dia, muito mais do que uma frequência de um masculino divino que foi interrompido, o divino masculino foi como se ele tivesse sido retirado dessa matéria, dessa terceira dimensão. E agora isso está sendo restaurado. Muitos homens ou almas divinas masculinas estarão restaurando o seu poder de manifestar o milagre. Nós vamos começar a canalizar mais milagres aqui. Milagres. Aquelas ideias mesmo que para nós parecem algo extremamente glorioso e grandioso, e que para a espiritualidade maior, como nós falamos, é uma mera alternativa. Contudo, você está sendo convidada hoje para dar um salto de consciência no seu processo. E por mais difícil que seja, você soltar definitivamente essa ideia apegada de amor. Eu não vou nem falar do outro, que isso aí vocês já estão cansados de saber. Seria redundante da minha parte falar novamente. A gente repete, que a repetição, ela gera memória, e Jesus nos ensinou que a gente precisa fazer memórias. Ele mesmo deixou os memoriais para que você se lembre, para que você se lembre. Mas eu vou mais longe do que isso, de soltar exatamente uma pessoa, mas soltar uma ideia que distancia você de você mesma. Você só consegue se distanciar dessa ideia se você começar a honrar você e o seu processo mais do que qualquer coisa. Se você incorporar um senso de missão e propósito tão grandes, tão distante de qualquer coisa que você possa construir aqui. Os discípulos que conviveram com Jesus, que depois acabaram fundando as religiões, porque, como vocês sabem, Jesus não falou de religião, não promoveu religião, não falou de dogma, ao contrário, ele foi combativo com relação a alguns dogmas,
e ele tinha um discurso totalmente desapegado de qualquer dogma. Contudo, a energia e o que ele plasmava quanticamente era tão incrível que mesmo os discípulos que continuaram ali nesse caminho, eles, a roupa deles emitia uma frequência de cura. A sombra de Paulo curava, a sombra. Por que que isso foi perdido? Por que nós não estamos vivenciando essa frequência dos milagres? Por que que existe ainda uma aleatoriedade, não existe algo que realmente seja contundente? E quando a gente fala de milagre, a gente pensa logo nas enfermidades, né? O que que aconteceu nesse caminho? A Bíblia fala que aquela igreja que se iniciou lá no início, que falavam de Cristo e da mensagem do amor e da mensagem de uma consciência expandida, amorosa, que eles eram um só coração, uma só alma, que nenhum julgava o que era do outro como sendo seu, ou o que era seu sendo somente seu. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. E é interessante lembrar, ser uma canção, e eles não olhavam mais para essa destruição que os humanos fazem e chamam de evolução, onde os apegos materialistas imperam. E as chamas gêmeas estão. Você está agora sendo acionado na frequência do milagre. Hoje, nesse segundo dia, nós vamos acionar a frequência do milagre. E se você tiver fé menor que um grão de mostarda, não vai ter nenhuma montanha na sua vida que interrompa o fluxo da manifestação do milagre. Seja o que for. Seja o que for que esteja sendo um monte de coisa na sua frente que está impedindo que esse fluxo aconteça e que você expanda a sua consciência a ponto de incorporar a consciência crística e a sua equipe espiritual começa a dar a mão a você e não existe mais nada que interrompa esse fluxo. Nós temos vivido este fluxo e o inimigo não nos toca. A negatividade não nos toca mais. Não nos toca. Não existe legalidade para nenhuma negatividade te tocar. Se estão falando aí, fazendo discurso, são pessoas que não atravessaram o deserto da cura ainda. Quando você atravessa este deserto e você passa pelo processo de comer o maná todos os dias, não guardar para o outro, e você não interrompe, você não desiste, você adentra os portais celestiais e você entra no Monte Santo
da fonte criadora, e a negatividade, o inimigo, seja o que você quiser chamar, não te toca mais. Esta frequência do milagre vai te fazer subir 3 degraus acima do que você está hoje. Não é para todos isso, mas é para aqueles que têm fé menor do que um grão de mostarda. Você pode, nesse momento, amada divina feminina, amado divino masculino, olhar amorosamente para a sua jornada, para tudo que você fez até agora. Todos os processos que você passou, todos os lugares que você pisou. E eu quero convidar você a entender que mesmo naqueles lugares mais sombrios, essa frequência do milagre estava te conduzindo. Assim que você pisou esta encarnação, os planos sombrios tentaram tirar a sua vida. O tempo inteiro. O tempo todo. Você só não desceu para a sepultura porque a frequência do milagre e do amor universal te conduz, porque você é uma iniciada e você veio para cumprir os propósitos da luz e nada vai impedir isso. Nenhuma força sombria. E a cada lugar que você entrava, a cada plano, a cada desejo sombrio, a cada pessoa que aparecia na sua vida para tentar ativar dores, a cada situação desafiante, tudo que você ia passando, esta frequência e essa condução ia desbaratando esses exércitos inimigos e fazendo com que um a um caísse diante de você, porque existe dentro de você uma frequência do milagre, é uma força que não deixa você desistir. Por mais que seja desafiante, por mais que você viva noites escuras sucessivas, por mais que tenha doído os desertos da vida, os recônditos sombrios, aqueles lugares que só você passou, esta frequência do milagre estava ali, ativando, reativando, sintonizando, recriando, remontando, remodelando, para que você chegasse neste dia, 11 de outubro, e inaugurasse a consciência que existe uma frequência do milagre te conduzindo. E eu vou falar mais. Sabe todos esses detalhes que ainda não foram feitos na sua vida? Aqueles detalhes que você ainda sente falta? Menor do que um grão de mostarda. E você vai realinhar todos eles. Não tem uma área da sua vida que não vá receber a visita da frequência do milagre. Não existe um lugar que você será esquecida. Um. Detalhes. Detalhes. Sonhos que você nem se lembra. Talvez o último deles, como dizem aí, seja colocar aqueles bonequinhos em cima do bolo. Que é quando
As chamas gêmeas se acoplam na fusão divina. Mas, para que isso aconteça, você também precisa desistir do seu conceito de união, dos seus apegos. A força Yang te ajudará a fazer isso. Porque com essa força e com esta frequência do milagre, você começará a não aceitar nenhum abuso mais na sua vida, nem da sua chama gêmea. Nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de desconsideração, nenhum tipo de esquecimento. Ao contrário, você trabalhará tenazmente a partir de hoje para interromper as relações com qualquer pessoa que não esteja alinhada com a frequência do amor universal e do milagre que você incorpora conscientemente agora. Você está pronta para isso? Você está pronto para isso? Você almeja isso mais do que qualquer coisa? Você quer vencer você mesma e as suas próprias resistências? Você quer concluir esse processo e ativar todas as pétalas do seu DNA? Você quer se tornar um outro corpo desinflamado? A frequência do milagre, a fluidez do amor e da consciência crística estão aqui hoje para nos presentear. E Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez, porque ele iria para o Pai. Nós estamos aqui neste agora para limpar todas as formas, pensamentos que estão interrompendo o fluxo do milagre se manifestar e o salto quântico acontecer. E você vai subir 3 degraus nesta jornada hoje, desse dia 11, sexta-feira. Enquanto nós estamos falando aqui, existe uma energia visitando o seu passado, a sua criança interior, que ainda resiste. Deixai vir a mim, porque delas é o reino dos céus. A sua criança vai te dar a mão hoje, para você dar esse salto. Este salto vai te colocar numa outra ilha vibracional. Outros megahertz na sua rádio. Kilohertz, megahertz. Você vai acionar um novo código nessas suas antenas. E essas antenas, elas vão começar a se alinhar com aquelas coisas que pareciam impossíveis. Você está pronta para soltar esta versão de 3 degraus abaixo, honrando-a e agradecendo-a por ter te trazido até aqui? Mas você vai
dar o seu salto hoje e acionar a frequência do milagre. E a história que você vai contar no nosso livro, que terá 44 capítulos. Então, corra se você quer participar. A sua história terá parte 1, parte 2, um fluxo constante de manifestação, saúde, bem-aventurança, relacionamentos saudáveis, domínio próprio. As chamas gêmeas são convidadas a ser um modelo de prosperidade em tudo. Eu sei que no momento que você vive agora, pode parecer que você está distante disso, mas eu vou dizer para você que você não está distante. E como a gente gosta de falar, parafraseando a música, você está a um sonho de distância. Uma frequência. No caso, 3 saltos hoje. E você adentra novos portais que vão acionar conscientemente a frequência do milagre. E mais do que isso, eu preciso dizer isso para você, porque isso me foi dito. Você é um privilegiado de estar aqui. Quando nós abrimos essas câmeras aqui, nós adentramos os portais sagrados e a espiritualidade maior assume o comando e você pode alcançar o inalcançável até aquela frequência que você estava anteriormente. Não existe impossíveis para nenhuma dessas coisas que você intenciona dentro da frequência da consciência crística e do milagre. Quando lá atrás, na minha jornada, me falavam intuitivamente que um dia nós estaríamos aqui neste lugar, eu achava tão impossível. E hoje, todas as vezes que eu me olho no espelho e eu vejo os detalhes de uma manifestação, eu agradeço. Eu agradeço. Eu não conheço mais de ouvir falar. Os meus olhos, eles veem ao divino. E desde ontem, nós estamos com uma outra habilidade, que é de visualizar a aura. E isso foi um grande presente hoje. Teve uma querida enfermeira que nós estamos contratando para cuidar de nós no nosso pós-operatório. E ela veio aqui hoje, quando ela estava no meu quarto, eu consegui visualizar a aura dela toda. E eu falei, meu Deus, que salto, que coisa. Ontem nós acionamos a clarividência dentro de uma outra frequência. E hoje eu recebo esse sinal da luz. E você também está nesse mesmo caminho. Nós estamos de mãos dadas. Não, não desista do seu propósito. Cuidado com a mistura energética. Tem pessoas que ainda não trilharam o deserto da cura. Elas não têm condição de guiar o outro. Tem outros que são outras egrégoras que trabalham com outras almas e outras mônadas e talvez não vá ressoar com você. Não queira fazer tudo. Você não precisa fazer muitas coisas. Você precisa fazer menos até.
silenciar e permitir que a sua alma manifeste as frequências que te colocarão cada vez mais próximo do milagre que já está te conduzindo.